Fala aí, meus queridos! Professor Adilson aqui para mais uma aula de geografia, galera. Hoje estamos aí dando continuidade aos nossos estudos sobre a globalização. Nossa aula de geografia hoje a gente vai tratar um pouco sobre um dos mais relevantes agentes da globalização. Vamos estar falando sobre as multinacionais, galera. Primeiro, o que são agentes da globalização, né? Explicando. A gente sabe que a globalização é um processo de redução de fronteiras, já tratamos um pouco sobre o que é a globalização, um pouco sobre as suas problemáticas e sua dinâmica. Desenvolvimento tecnológico, fluxos de capitais. Só que existe um elemento que eu costumo tratar como os agentes da globalização, são aqueles que fazem a globalização acontecer. São aqueles que fazem o fluxo de capital, de mercadorias, de trabalhadores acontecerem ao redor do mundo. Um desses agentes eu costumo tratar como as multinacionais. O que são multinacionais primeiro, né? Multinacionais são empresas que possuem sedes em determinados países, mas as suas fábricas, os seus negócios extrapolam a fronteira do seu país sede. Elas têm bases, indústrias, fábricas, lojas instaladas em outros lugares do mundo, restaurantes instalados em outros lugares do mundo. Vou dar um exemplinho aqui. O McDonald's. O McDonald's é uma rede de fast food, né, de comida rápida, de lanches, e ela foi fundada nos Estados Unidos, mas ela possui restaurantes em diversos países do mundo. O McDonald's é uma empresa multinacional. A Fiat, produtora de automóveis, é uma empresa fundada na Itália, mas ela possui uma fábrica algumas fábricas aqui no Brasil. Ela produz automóveis aqui, mas a sede dela é lá no continente europeu. Empresas multinacionais são essas empresas, as que atuam em diversos lugares do mundo, mas a sua sede fica lá no seu país de origem, certo? Só para a gente contextualizar. Por que eu costumo dizer que eles são agentes da globalização? Porque a influência dessas empresas sobre determinados territórios, além do seu território de origem, é muito grande. Essas empresas elas empregam muita gente ao redor do mundo. Um exemplo, vou usar de novo o exemplo do McDonald's. Existem inúmeros trabalhadores do McDonald's no Brasil. São pessoas que trabalham lá nos restaurantes, né, que aqui no Brasil é chamado de Arcos Dourados, lá no CNPJ deles. Trabalham naqueles restaurantes, eles trabalham para o McDonald's, e o McDonald's não é uma empresa nacional. É uma empresa que tem suas bases aqui, né, seus restaurantes aqui, mas a sua sede, o seu padrão de trabalho vem lá dos Estados Unidos. Deu para contextualizar? É um jeito simples de a gente entender o que são as multinacionais. E por que elas são importantes? Por que é importante estudar as multinacionais em geografia, principalmente quando a gente contextualiza a globalização? Porque para atender às necessidades das multinacionais, muitas vezes o espaço geográfico ele é diretamente alterado, galera. O espaço geográfico, né, a relação entre o ser humano e a natureza, ele é a produção dessa relação entre o ser humano e a natureza. Beleza? Vamos lá então. Primeira coisa, né, já expliquei o que são as multinacionais, por que eu considero elas agentes da globalização. Vamos entender o que faz as multinacionais se expandirem tanto. Primeiro, o processo de crescimento dessas multinacionais ele acontece pós-Segunda Guerra Mundial. Certo? Após a Segunda Guerra, começa essa grande expansão de empresas se espalhando ao redor dos mais longínquos lugares do globo. Você tem empresas estadunidenses instaladas na Ásia, instaladas na África. Você tem petroleiras, né? Empresas de extração de petróleo dos Estados Unidos instaladas em todos os continentes do mundo, praticamente. Por quê? Porque pós-Segunda Guerra você tem um salto tecnológico muito grande. Nós sabemos que o processo de desenvolvimento da guerra avança muito a tecnologia. Um desses exemplos é o setor de transportes e o setor de comunicações. Seria muito difícil para empresas multinacionais se comunicarem entre as suas sedes e as suas bases se o desenvolvimento das comunicações não fosse tão avançado quanto é hoje. Hoje nós temos a informática. A informática proporciona uma comunicação entre a sua empresa, a sua base aqui no Brasil e sua sede lá em Washington, por exemplo, lá no Sunbelt, nos Estados Unidos, por exemplo. Deu para entender? O avanço das tecnologias pós-Segunda Guerra Mundial proporcionou esse crescimento e essa expansão das multinacionais. E o que as multinacionais procuram? O que elas querem? Sabemos que nós estamos no contexto capitalista. O que elas querem é multiplicar o seu capital, multiplicar o seu
lucro. E como que ela procura fazer isso? Produzindo a maior quantidade possível, gastando menos e vendendo cada vez mais. Como que se produz muito? Com matéria-prima. Você retira a matéria-prima da natureza. Vou dar um exemplo aqui no quadro. Você tem uma empresa que produz tênis. Ela se localiza lá nos Estados Unidos, por exemplo. Ela produz tênis e ela é dos Estados Unidos. A matéria-prima dela vem de algum país da Ásia. Ela retira de algum país qualquer da Ásia. Chuta qualquer um aí, vou botar só o A de Ásia. E a fábrica que faz o tênis dela é aqui no Brasil. Ou seja, sede, fornecedor, fábrica. Ela está pulverizando o processo produtivo dela. Ah, ela fabricou no Brasil, ela vende aonde? Ela vende em qualquer lugar do mundo. Deu para entender? A ideia das multinacionais é... Primeiro, por que ela tira a matéria-prima da Ásia? Porque ela encontra essa matéria-prima mais barata lá. Por que ela produz aqui no Brasil? Porque para ela é mais barato instalar sua fábrica aqui do que em qualquer outro lugar do mundo. Esse é só um exemplo. Beleza? Um fator importante para que as multinacionais cresçam tantos são esses caras aqui, ó. Os estados nacionais. São os governos dos países, para facilitar o entendimento de vocês. Por que os governos dos países facilitam a vida das multinacionais? Porque muitas vezes eles dependem muito delas. Instalar uma empresa estrangeira no seu país gera emprego, gera renda, gera imposto, por exemplo. Então é muito interessante para os países estarem atraindo esse capital estrangeiro para dentro dos seus limites. Então os governos eles agem muitas vezes como facilitadores para as empresas multinacionais. Um exemplo de facilitação que os governos podem dar são os incentivos fiscais, redução de imposto. A empresa que vem a se instalar aqui no Brasil vai pagar menos imposto. Isso atrai empresas dos Estados Unidos que querem gastar menos com sua produção, por exemplo. Outra forma como os governos facilitam a vida das multinacionais é isso aqui, ó. A legislação. São as leis que o país estabelece para essas empresas. Por exemplo, um país pode alterar a sua legislação trabalhista para que os seus trabalhadores tenham menos direitos. Com isso, tendo menos direitos, o trabalhador tendo menos direito, a empresa vai ganhar mais porque vai gastar menos com aquele trabalhador. Deu para entender? O governo ele age na legislação trabalhista e outro exemplo é na legislação ambiental. Aqui. Por que esse país qualquer da Ásia é o fornecedor de matéria-prima? Porque a legislação ambiental dele não é rígida. Então, essa empresa pode chegar aqui e explorar da forma que quiser sem se preocupar com o meio ambiente daquele país. Porque o governo, o Estado Nacional, facilitou esse trabalho para a empresa multinacional. Deu para entender o exemplo? Estou tentando dar exemplos bem simples para vocês compreenderem. Ou seja, o governo ele fornece incentivos fiscais e ele oferece legislação trabalhista flexível e legislação ambiental flexível. Isso faz com que as multinacionais se interessem em instalar suas fábricas em países que sejam seus parceiros, que forneçam essas facilidades que elas tanto querem, que elas tanto buscam, para que elas possam diminuir os seus custos e potencializar os seus lucros. Beleza, galera? Para finalizar, não tem como a gente falar de multinacionais sem a gente falar do mundo do trabalho. O que é o trabalho no mundo globalizado? O que é o trabalhador? O trabalhador nada mais é do que mão de obra, seja ela especializada ou mão de obra barata. Isso só vai depender do interesse da multinacional, do que ela produz, o que ela quer, o que ela faz. Se porque ela precisa de um engenheiro químico extremamente formado, ela vai conseguir. Se ela precisa só de alguém para servir um cafezinho ou varrer o galpão, ela vai conseguir também. Beleza? Por que eu costumo dizer que o trabalho é extremamente competitivo? Por que existe tanta competitividade? Lembra aqui, ó, setor de transportes e de comunicações extremamente avançados. O trabalhador no Brasil, ele não está competindo pela vaga de emprego apenas com o trabalhador do Brasil. Os transportes e as comunicações não são facilitadas? O que impede de vir alguém de outro país para tentar a vaga nessa multinacional aqui, como montador de tênis? Nada. A competitividade se torna internacional devido à globalização. Muitas vezes as empresas elas acabam trazendo a mão de obra especializada da sua sede.
De repente, os operários aqui no Brasil são todos brasileiros, mas os chefes, os encarregados, vieram todos dos Estados Unidos para trabalhar aqui, porque a mão de obra é ainda mais especializada. E, para a gente estar finalizando, não tem como a gente falar de globalização e multinacionais sem a gente estar falando disso daqui, ó. O desemprego estrutural. O que é o desemprego estrutural? De novo, devido ao avanço das tecnologias no processo produtivo das multinacionais, você precisa cada vez menos de mão de obra. Você tem robôs que fazem o trabalho, você tem máquinas que fazem o trabalho. Desemprego estrutural se caracteriza pelo fim de postos de trabalho que foram substituídos por mudanças no processo produtivo ou pela implementação de tecnologia. É quando aquela função acaba porque o trabalhador foi substituído por uma nova forma de trabalho ou por uma máquina. Ele não vai encontrar mais aquele posto de trabalho que ele exercia antes devido ao avanço da tecnologia produtiva. Beleza, galera? São aqueles postos de trabalho que já não existem mais. Lembra aí da telefonista, do assessorista do elevador? São pessoas que não são mais requisitadas pelo mercado de trabalho devido ao avanço da tecnologia. Beleza, galera? Tratamos um pouquinho aqui sobre os agentes da globalização, que são as empresas multinacionais, e entendemos como elas alteram o espaço geográfico de acordo com a sua necessidade, usando aqui o exemplo da legislação trabalhista e da legislação ambiental, e entendemos aí como o mundo do trabalho é afetado pelo processo de expansão das multinacionais. Espero que tenha ficado claro para vocês, é um conteúdo realmente complexo. Qualquer dúvida é só estar conversando comigo que a gente resolve da melhor forma possível. Um abraço aí, rapaziada.